Fala, povo! Regis aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Um pedido de alguns alunos já, para eu conversar com vocês sobre alguns vieses cognitivos, erros sistemáticos, né? Mais do que vieses cognitivos, erros sistemáticos dos estudos, né? Nós conversamos aí alguma aula sobre vieses cognitivos de desvio, né, no pensamento no dia a dia, mas objetivamente nos estudos, vamos conversar rapidão, não vou aprofundar, mas vai ficar, espero, bastante claro onde entram esses vieses nos estudos e qual o problema deles, rapidão, né? Vamos tentar fazer uma aula curta. Então, vamos falar sobre o viés de seleção, o viés de atrito, o viés de memória, viés de relato, de desfecho, né? De desfecho, o viés de antecipação de diagnóstico e o viés de alocação. Como é que podemos prevenir e o que eles podem impactar e onde que eles mais aparecem. Então, vamos começar pelo viés de seleção? Vamos começar pelo viés de seleção. O viés de seleção, pessoal, você tem uma diferença, né, sistemática entre dois grupos. Então, está acontecendo algum problema. Você vai fazer, por exemplo, um ensaio clínico com 200 pessoas, vai dividir 100 para cá, 100 para lá, e há uma diferença entre os dois. Ora bolas, qual é a mágica da randomização? A mágica da randomização é tornar esses grupos homogêneos. Mais do que isso, tão similares, né? Pelo menos estatisticamente significante, de modo que até coisas genéticas que nós não conseguimos observar são iguais. Por que isso é maravilhoso, isso é importante, isso é fundamental? Porque aí sim você consegue avaliar se a intervenção que você está propondo, comparado, por exemplo, ao placebo, realmente é ela que vai impactar, já que os grupos são homogêneos. Uma vez esses grupos são diferentes, né? Por quê? Você fez uma seleção de pacientes e não fez a randomização adequada, ou definiu a priori qual grupo vai ser da intervenção e do placebo, sem fazer uma divisão homogênea, você pode incorrer em vários erros a partir daí, porque esses grupos não são similares. Observem que no ensaio clínico randomizado, né, o próprio nome já tem randomizado, você diminui esse viés já de cara. Agora, nos estudos observacionais, coorte e caso controle, é bastante complexo conseguir isolar isso, porque não tem randomização. Então, você tenta fazer isso de forma estatística, né, tentando dividir os grupos, mas por ser observacional, muitas vezes é difícil, né, já que você não tem a randomização adequada desses grupos. Então, observe que são erros comuns em estudos observacionais e no ensaio clínico deve ser muito bem tratado pela randomização. Então, na hora que você vai analisar o estudo, você vai ver se a randomização foi adequada. Agora, basta estar escrito que foi randomizado? Não. Você tem que olhar aquela tabela lá dos ensaios clínicos para observar se os grupos são realmente homogêneos. E daí em diante, você seguir o barco. Outra coisa interessante é que a gente decora que está randomizado, não tem viés de seleção. Não, senhor. O viés de seleção pode ser destruído completamente depois da randomização também. Então, como é que você trata os pacientes depois da randomização? Regis, o que você está falando? Ora, bola, se eu estou perdendo paciente, tem paciente que estava aqui no grupo intervenção, foi para o grupo controle, o que eu faço com essa análise? Porque se eu começar a perder muito paciente para lá e para cá, eu estou perdendo a linha de base, concorda comigo? Esses 100 que estavam aqui, tornando os grupos homogêneos para eu avaliar a intervenção isolada, se esse 10 daqui começar a ir para cá, 10 daqui começar a ir para lá, eu estou perdendo a randomização original. Então, aqui entra uma coisa que a gente decora também em ensaio clínico, mas é fundamental também para diminuir viés de seleção, que é a análise por intenção de tratar. A análise por intenção de tratar, ele vai avaliar o quê? Se o paciente foi randomizado inicialmente para esse grupo aqui da intervenção, né, para o grupo A, lá, sei lá, ele vai ser analisado nesse grupo, mesmo que ele tenha sambado para o lado de cá, mesmo que ele tenha sambado para o lado de lá. Por quê? Isso é o mundo real. O paciente não toma o remédio, o paciente vai para o outro lado, né? E aí você avaliando ele inicialmente pelo mesmo lado que ele estava, e você diminui o viés de seleção, porque você mantém ele no mesmo grupo originalmente da randomização. Diminui também viés de atrito, né? O impacto da perda desses dados. Então, vamos já conversar do viés de atrito, que já emenda aqui a análise por intenção de tratar. Então, nós estamos falando de perda, né? Seleção, acho que ficou claro. Quando você fala de perda, então, assim, você, por exemplo, vai começar 100 de cá e 100 de lá, povo, raríssimo vão terminar os 100 bonitinhos. Tem gente que sai do estudo, pede para sair, né? Pega
o esclarecimento consentido não quer participar mais, e tem gente que fica nessa história aqui, ó, vai para o lado de lá, mesmo randomizado, mesmo tudo certinho. Então, o viés de atrito, resumindo, ficando bem simplório, né, sem alongar muito, são as perdas. Podem ser perdas porque o paciente saiu, pode ser perdas porque ele saiu daqui para cá, né, do grupo que era para da intervenção e foi para o controle, tomou o remédio de lá, tomou errado. Agora, a análise por intenção de tratar, também trata desse viés de atrito, ajuda a diminuir o viés de atrito. Por quê? Ele analisa o paciente como se ele fosse do próprio grupo, né? Mesmo que ele tenha ido para cá, ó, ele é analisado inicialmente aonde ele foi randomizado. Agora, obviamente que existe um limite aí, né, povo? Então, arbitrariamente, o que se diz? Menos de 5% de perda não tem tanto impacto. Agora, mais do que 10, 20% de perda, você pode fazer mágica e estatística, mas vai começar a ter problema. Então, algumas outras coisas que você pode fazer para diminuir o viés de atrito ou avaliar o impacto do viés de atrito e ver se ele realmente está fazendo sentido ou não. Quando você perde muito paciente, você pode fazer uma estimativa do pior cenário, ou seja, vamos supor que todos esses pacientes tivessem o desfecho inicialmente onde ele foi alocado. Então, por exemplo, você perdeu lá 20 pacientes que estavam no grupo controle e estava tratando os dados sem esses pacientes. Agora, vamos supor que os 20 tivessem tido desfecho de mortalidade. Você faz essa estimativa como se fosse o pior cenário e avalia novamente. Esses dados foram muito diferentes do que você encontrou? Então, está impactando. Não, esses dados é muito próximo ao que você encontrou. Então, provavelmente, é isso mesmo que está acontecendo. E depois também você pode fazer o melhor cenário. Vamos supor que esses 20 pacientes não tivessem um desfecho ruim. Então, está muito próximo do que você encontrou e, com isso, você vai tendo uma análise mais realista. O fato é, perdeu demais, vai impactar, né, pessoal? Vai impactar nos erros tipo alfa e beta, né? Afastar a hipótese nula e ela ser verdadeira, ou não afastar e ela ser verdadeira. Então, resumindo aqui de forma simplória, viés de atrito é perda, eu posso tratá-lo se tiver pouca perda, talvez não impacte tanto, né? Menos de 5%, e também a análise por intenção de tratar diminui o impacto do viés de seleção, porque pode dar uma seleção, né? Esse paciente sair daqui do grupo de intervenção e para o controle, nesse exemplo hipotético. Então, a análise por intenção de tratar continua analisando esses 10 no próprio grupo dele. Observe que isso diminui o viés de seleção e também diminui o impacto do viés de atrito. E a análise por intenção de tratar também te dá dado de mundo real, porque, como eu brinquei com vocês, o mundo real é isso, né? Você prescreve um antipertensivo, a pessoa não toma, ela toma o remédio errado, isso te dá dado de mundo real no próprio ensaio clínico de fase 3. Interessante pensar assim também. Porque o outro modelo seria a análise por protocolo. Se fosse análise por protocolo, o que ia acontecer? Se esses 10 vieram para cá, você analisa os 10 aonde ele está. Você não analisaria ele aqui no grupo de intervenção. Isso diminui um pouco esse dado de mundo real, não trata o viés de atrito e atrapalha também o viés de seleção. Por quê? Porque a partir de agora, esses 10 que eram desse grupo, está indo para o outro lado e você não está analisando ele como a linha de base que foi randomizada inicialmente. Agora, obviamente, se der dúvida, me manda. Vamos seguir para outro viés muito comum. Por que eu estou gravando essa aula também? Porque está caindo em residência aí, o povo começou a me mandar, né? Então, viés de seleção, viés de atrito, viés de alocação. O viés de alocação acontece quando você não tem um cegamento adequado, né? Quando você, por exemplo, não cegou, né, para onde o paciente foi alocado, não pôs um envelope vedado, né, vedado adequadamente, de modo que ele não consiga observar. Tem até os fanáticos por Grey's Anatomy, tem um episódio do Grey's Anatomy, eu não lembro mais qual é, mas que o cara vai lá, ou a mulher vai lá dentro do escritório, do centro das randomizações e dá uma olhada para onde foi alocado o paciente X. Ela acabou com o estudo, por quê? Ali ela já sabe para onde foi alocado aquele paciente. Grandes problemas. Uma vez sabendo para onde você está, se você está tomando a medicação ou tomando controle, já muda completamente o seu cuidado, o seu olhar, né? Já atrapalha completamente o estudo. Então, selar adequadamente, né? Tornar impossível onde estará o próximo. Então, a randomização já faz isso em partes, né? Torna impossível saber para onde você vai e o selar, né? Deixar vedado totalmente para onde o paciente vai, também é importantíssimo. Por isso que, por exemplo, a intervenção, se é um comprimido branco, sem gosto, o controle é um comprimido branco, sem gosto,
O envelope que fala para que sala ele vai lá, está tudo vedado, você não consegue ver lá, mesmo que você olhe contra a luz, não consegue ver que está escrito lá, remedinho, controle. Então, viés de alocação fala sobre a vedação, né, o cegamento dessas estruturas. Beleza. Vamos falar sobre outra coisa? Viés de relato de desfecho. Pode aparecer também. O viés de relato de desfecho, pessoal, é o grande lance de você ter um protocolo publicado a priori. Por quê? Muitas vezes é muito difícil avaliar se aquele ensaio clínico que foi publicado realmente está relatando os desfechos que ele encontrou ou dando aquela maquiada, tirando os desfechos que não tiveram diferença estatística e publicando só o que ele achou diferença. Como é que você consegue pegar isso aí na mentira? Pega na mentira. Você vai no protocolo, né? Por exemplo, o clinical trial, acha o protocolo do estudo e compara. Muitas vezes você vai se assustar. Por quê? O que era desfecho primário no protocolo sumiu e agora o cara está publicando ali desfecho secundário, como se fosse primário, porque ele não encontrou evidência no desfecho primário. Isso é viés de relato seletivo. Então, viés de relato é isso aí. Vamos tocar o barco. Eu falo rápido, qualquer coisa você volta o vídeo aí 20 vezes. Vamos falar sobre outro viés interessante? Viés de memória. Pessoal, viés de memória é o seguinte, sobretudo em estudos observacionais, né? Caso controle. Exemplo, doença rara. Vamos pegar aqui uma doença rara aqui. Uma doença congênita, tá? A criança nasceu com uma doença congênita. Pensa comigo. O pré-natal, né, das gestantes que tiveram essa criança com doença congênita, se você seleciona essas mães, e você vai ter que selecionar, né? O grupo intervenção é quem teve o problema, né? O grupo intervenção. O grupo que tem o problema é o grupo que você vai observar e comparar com o grupo que não teve, por exemplo, né? Pode ser um dos desenhos do caso controle. Quem teve a doença congênita lembra mais do que aconteceu ao longo do pré-natal, porque você está olhando para trás, né? Você está partindo aqui da doença e tentando lembrar aí, vou inventar aqui, nos últimos 9 meses, né? O que aconteceu? Geralmente as pessoas lembram mais. Então lembra até do remédio que tomou, eventualmente, se teve alguma infecção, se teve, por exemplo, no caso da Zika vírus, lembrou que teve Zika, né? No caso da microcefalia. Agora, as pessoas que não tiveram, a criança nasceu sem nenhuma doença, sem nada, geralmente não lembra. E quando não lembra, você tem um viés de memória, né? Então, pensa comigo, como esse grupo aqui vai estar no numerador, e o grupo controle vai estar no denominador, né? E geralmente não, né? É sempre, né? Você em estudo caso controle, você não consegue calcular risco, que é probabilidade. Você consegue calcular o quê? Chance. Então, vou só lembrar aqui, probabilidade é igual a chance dividido por chance. Mais um, se você não está lembrando, tem outro vídeo aí, falando sobre odds ratio e risco, enfim. E chance, vamos só lembrar, chance como é que calcula? É probabilidade dividido pela probabilidade de não acontecer. Então, na verdade, o que você calcula em caso controle? Odds ratio, a razão de chance. A chance de acontecer aquele evento aqui no grupo que tem a doença, né? De ser aquele fator de risco, e a chance de ser aquele fator de risco aqui no controle. Quando você faz o viés de memória, exemplo, seleciona pacientes que lembram mais, dividido por que lembram menos, você superestima, você pode superestimar o odds ratio, né? E aqui caiu uma questão aí, maldosa pra caramba, que até me mandaram, falaram assim, qual é o impacto do viés de seleção aqui nesse estudo, no estudo caso-controle? O viés de seleção aqui, ele pode tanto superestimar o dado, porque você pode selecionar pessoas que lembram muito, dividido por pacientes que não têm a doença, já não lembram tanto, mas também você pode subestimar. Por quê? Você pode selecionar aqui pacientes no numerador que não lembram bem, mesmo tendo tido a doença, tendo aquele desfecho, por exemplo, as mães não lembrarem muito bem o que aconteceu. Quando acontece isso, você acaba subestimando, né? Porque o controle já não vai lembrar muito bem, porque não tem um desfecho. Agora, se você selecionou pessoas que não falam muito bem sobre aquele, não lembram muito, ou não são muito de pensar o que aconteceu ao longo dos 9 meses, pode ser que mesmo tendo desfecho, essa seleção seja ruim e você não consiga lembrar qual foi a variável que pode ter impactado aquele desfecho. Então, resumindo, no caso controle você olha para trás, no caso controle você calcula chance, né, não é risco, então odds ratio, razão de chance, e aqui você tem o viés de memória, porque quem não tem um desfecho não lembra muito bem o que aconteceu, e às vezes os fatores de risco que a pessoa está falando no numerador, né, que é quem teve a doença, às vezes é o mesmo das pessoas que não tiveram, mas ela não está lembrando, eu não lembro bem se eu tomei isso, se eu tomei aquilo, se eu tive infecção.
a pessoa que teve a doença tende a lembrar mais. Viés de memória. E a seleção aqui, né, além de todos os problemas que a gente conversou no viés de seleção do ensaio clínico, também pode acontecer o quê? Você selecionar aqui mesmo os pacientes que tiveram a doença, as mães não lembrarem bem. E, por incrível que pareça, subestimar o odds ratio, né? Já que o seu numerador vai ficar menor do que deveria em relação ao fator de risco que você está avaliando. Pode acontecer também de superestimar. Você selecionar aqui pessoas que lembram muita coisa nada a ver e superestimar os dados. Geralmente, acontece o inverso. Viés de memória superestima o odds ratio nos ensaios, no caso controle, e o viés de seleção aqui, nesse caso, pode subestimar, né? Que você tende a piorar aqui o contrário do viés de memória. Bom, falamos do viés de seleção, falamos do viés de atrito, falamos do viés de memória, falamos do viés do relato de desfecho. Deixa eu falar um outro viés também que me mandaram, é a confusão, que é viés de antecipação de diagnóstico. Viés de antecipação de diagnóstico. Como assim? Olha, vou te falar uma coisa. Isso aqui acontece muito em rastreio de doença. Por quê? Porque alguns cânceres, por exemplo, câncer de tireoide, né, são tão indolentes que não se recomenda rastrear, né? Por que não se recomenda rastrear? Porque muitos deles não vão levar o paciente nem a sintoma, nem a mortalidade. Você vai achar um nódulo ali, se você for lá para a patologia, vai estar classificado como câncer, mas aquilo ali vai ficar quieto ali, né? Você vai morrer de outra coisa, morte, mas não vai ser daquele câncer. Agora, uma vez você encontrou, rastreou lá, fez ultrassom, depois a biópsia, invariavelmente você vai acabar tendo que fazer alguma intervenção, podendo levar esse paciente ao que a gente chama de overdiagnosis. O que é isso? Eu acho algo indolente, que não ia levar o paciente a nada, e faço uma intervenção, né? Essa intervenção pode levar esse paciente a mais mal, né? A coisas mais danosas do que benefício. Acho que fez sentido para você. Se esse paciente aqui não vai levar ele a sintoma nenhum, né, nem a morte, o que acaba acontecendo? Você pode simplesmente fazer um rastreio aqui com ultrassom e achar, e fazer a biópsia, por exemplo, né, após a ultrassom lá, e achar esse diagnóstico aqui, ó. Então, vamos supor, isso aqui tem 10 anos, né? Você acha ele aqui com 5 anos. E o paciente morre com 10 anos, de outra coisa, fica parecendo que você fez uma antecipação, mas não mudou nada. Por quê? Se não tivesse feito o rastreio, o paciente ia morrer com 10 anos do mesmo jeito. Então, viés de antecipação de diagnóstico geralmente acontece, né, sobretudo em câncer, que é um exemplo mais palpável aí, em cânceres, em rastreios de doenças, que o paciente está assintomático e que, na verdade, aquele achado é insignificante. Mas, do ponto de vista de diagnóstico, ele é um diagnóstico, mas que não ia levar esse paciente nem a sintomas, nem a morte, ele ia morrer de outra coisa. Mas, uma vez você achou, as intervenções se seguem e aquilo vira um marco temporal. Então, fica parecendo que como você achou com 5 anos e ele viveu 5 anos, é como se você tivesse aumentado a sobrevida dele. Quando, na verdade, se você tivesse deixado ele quieto, não tivesse rastreado nada, ele ia morrer em 10 anos do mesmo jeito. Então, viés de antecipação de diagnóstico pode acontecer em alguns rastreios. Exemplo clássico, câncer de tireoide. Aumenta absurdamente a incidência de novos diagnósticos e a mortalidade não muda. Por quê? O que está acontecendo? Overdiagnosis, excesso de diagnósticos que não leva o paciente a sintoma nem a morte, e, ao mesmo tempo, viés de antecipação de diagnóstico. Muita gente acha que foi salva aqui. Então, isso pode aparecer também. Eu vi algumas questões que me mandaram, né? Então, vamos só fazer uma revisão rápida. Viés de seleção acontece, sobretudo, porque os grupos são diferentes, né? A randomização no ensaio clínico é a mágica para deixar esses grupos homogêneos. Em estudos observacionais, tem que tomar mais cuidado ainda para ver o tanto que esses grupos são parelhos, né? E, geralmente, aí é muito difícil de conseguir, porque você não tem a randomização, a mágica do ensaio clínico. Por isso que, para estudo de intervenção, é o padrão ouro, né? Viés de atrito são perdas de segmento que podem ser tratadas, você com análise por intenção de tratar, que mantém esse paciente onde ele era originalmente, né, na sua randomização, diminuindo o viés de seleção, diminuindo o impacto do viés de atrito. Agora, também a gente não vai passar pano se perdeu muito segmento, vai impactar de alguma forma, né, em erros tipo alfa, tipo beta, no poder do desenho inicial desse estudo, e aí talvez a diferença que você está encontrando não é verdadeira. Como é que eu trato esses dados? Existem estimativas estatísticas, perdas menores talvez não tenham tanto impacto, menos de 5%, agora 10%, 20% vai impactar.
Você pode fazer estimativas de pior e melhor cenário, que é o que a gente comentou. Viés de relato de desfecho, ele é diminuído, sobretudo, pegando o protocolo. Pega o protocolo e compara com o ensaio clínico que saiu. Às vezes você vai ver o show de horrores, né? A pessoa mudou o desfecho, está relatando coisas que não eram programadas a priori, não foi o desenho inicial. Viés de memória acontece, sobretudo, em estudo caso-controle, estudo observacional. Por quê? Porque você sabe que quando você não tem um desfecho, você lembra menos, né? Coisas que impactam muito, você lembra mais. Então, viés de memória tende a superestimar a chance daquele fator de risco. Por quê? Por exemplo, nas doenças congênitas, a mãe lembra com muitos detalhes tudo que aconteceu naqueles 9 meses, e o grupo denominador, que são geralmente o controle, paciente que não deu um desfecho, não lembra muito bem, porque não impactou a história de vida. Superestima o odds ratio, né? A razão de chance. E a seleção, nesse caso controle, pode subestimar, porque às vezes, mesmo selecionando pacientes que têm aquela doença, a mãe não lembra bem o que aconteceu, né? Pode superestimar também? Pode. Se você selecionar pessoas que lembram muito mais e detalhes que acabam atrapalhando, pode acontecer. Mas é só para lembrar que pode subestimar. Não, beleza. Viés de antecipação de diagnóstico. O que acontece com o viés de antecipação de diagnóstico? Lembrar de overdiagnosis. São aqueles, estou dando exemplo do câncer, que é mais palpável, câncer de tireoide, evolução muito indolente. Você acaba achando que deu um diagnóstico, que antecipou o diagnóstico e aumentou a sobrevida desse paciente, quando, na verdade, não fez impacto nenhum, né? Já que aquilo não levaria nem a sintoma, muito menos a mortalidade. Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa me manda aí. Como eu falo rápido, diminui a velocidade aí no YouTube. Beijo grande, vamos que vamos.